Plínio, assino Plínio Cristo Vive, sou daqui de São Paulo, da Zona Norte, curto grafite desde criança e tal, mas parei por vários anos por conta que acabei me tornando dependente químico, né? E aí por causa das drogas eu abandonei tudo que eu curtia fazer. Aí me converti ao Evangelho, por isso que eu assino Cristo Vive, que eu entendi que seria uma mensagem para deixar nas ruas, né? E aí, por conta disso, eu acabei voltando e tal, aos poucos. No princípio eu fazia só letra, aí eu comecei a fazer uns personagens e agora eu tô buscando aí ainda forjar a minha identidade aí nesses personagens que eu tenho feito. Desde criança eu sempre desenhei, inclusive eu estava até me inscrevendo para uma bolsa esses dias e essa pergunta foi feita, né? E aí me fez relembrar várias coisas da minha infância. E eu lembro da minha avó falando, quando eu estava no meu período de alfabetização, minha avó falando: leia as placas nas paredes e tal, porque isso vai te ajudar a aprender a ler, não sei o que. Então eu ia passear de ônibus com ela e tal, pegava um ônibus ou estava dentro de um carro e ficava olhando as placas nas ruas, e por causa disso eu comecei a ver as pichações. E aí eu comecei a me tornar o que é chamado de leitor urbano, né? Comecei a ler as paredes, ver as ruas, ver os pichos, e já comecei a fazer meus primeiros rabiscos e tal. E automaticamente, por ver os pichos, você via também os grafites, né? E aí, por conta disso, na minha juventude, eu comecei a fazer uns bombons, uns grafites, uns desenhos no caderno, já voltado para esse estilo, entendeu? Antigamente, eu curto muito letra, né? Eu transicionei da pichação pro grapicho através de um pichador lá da Quebrada chamado Boca. Ele pichava crack do quartel-general, e aí eu fazia parte dessa grife, né? E ele fazia os grapichos. Então, de início, isso que me inspirava. Eu curtia muito letra, depois eu comecei a ver umas letras wild também, eu curtia muito. Então, de princípio era isso. Mas como eu sempre gostei de desenho, e eu sempre fui bastante aleatório, eu nunca consegui ficar focado numa coisa só, então eu sempre estava meio transicionando entre um e outro. Olha, hoje eu não tenho mais pai nem mãe, né? Mas durante a minha infância não tinha apoio, porque eu cresci na década de 80 e isso era considerado crime, vandalismo, coisa de vagabundo. Então nunca tive apoio nesse sentido, apesar dos meus pais reconhecerem que eu desenhava bem. Na mentalidade deles, eu só teria futuro se eu entrasse numa escola de arte e me tornasse um escritor em quadrinhos, tipo Maurício de Souza, uma coisa do tipo, né? Eu tive um avô que era artista e ele era boêmio, da madrugada, então a referência de artista que eles tinham não era muito boa. Agora, recente, minha esposa me apoia, e, os amigos que eu tenho, meu irmão, todo mundo que vê a minha arte, reconhece isso e valoriza isso. Mas também, hoje em dia, a mentalidade da sociedade, de uma forma geral, em relação à arte, e até a arte urbana, o grafite de rua, mudou completamente em relação à época, né? Então, como eu disse, eu ainda estou buscando uma identidade, mas algo que me inspira bastante são rostos femininos e com bastante cores, sabe? Não a cor natural da pele humana, mas uma mescla de cores que conversam entre si, que formam um rosto, entende? E ali, sobre essas cores, a minha ideia é jogar luz e sombra
E tem vários artistas que pintam telas que usam esse tipo de técnica e tal. Então isso é algo que me chama bastante a atenção. Tem alguns grafites, tem alguns grafiteiros que me inspiram também nesse processo, que eu estudo bastante as coisas que eles fazem, como o Philip, por exemplo. Eu acho que o trampo dele é um trampo bem nessa pegada. Seven Matrix também, que se eu não me engano é um artista estrangeiro. Hélio Bray, ele faz letra também, recentemente ele está fazendo uns rostos, mas o estilo que ele faz as letras dele me chamou bastante atenção também. Eu acredito que, se eu for basear pela minha vida, eu acho que no mundo a arte é capaz de mudar muitas coisas, porque ela é uma ferramenta, né? As cores, elas têm o poder de entusiasmar ou entristecer alguém, trazer emoção para alguém, né? E eu acredito que se a sua inspiração em emocionar as pessoas é uma inspiração boa, eu acredito que você pode transmitir por meio da arte isso às pessoas, né? Então, no Brasil, o conceito de arte ele é muito amplo, né? Ele é muito amplo, então tem diversas coisas que talvez não seja considerado arte para mim, mas é considerado arte para outro. O Brasil é muito rico em cultura, né? Mas eu acredito que a arte ela pode dar um destino para a pessoa, sabe? Principalmente para pessoas que têm potencial nessa área ou simplesmente para pessoas que desejam aprender sobre, sabe? Eu acho que a arte ela pode dar esse destino. Eu acredito muito em Deus como o Criador, né? E por ele ser Criador, tudo que o homem é capaz de criar tem uma raiz, e essa raiz, aos meus olhos, é o próprio Deus, entende? Então, nós só criamos aquilo por meio daquele que nos criou, entendeu? Essa é a minha perspectiva em relação à arte. E tudo que Deus criou é bom, então eu acredito que a arte ela tem o mesmo poder de criação de Deus, porque indiretamente ou através de nós, a arte vem dele, entende? Tem 2 projetos assim que eu fiz, 2 paredes, na verdade, que eu fiz. A última faz parte de um projeto de estudo mesmo desses rostos coloridos femininos que eu pretendo fazer, desenvolver. Mas a primeira que eu mais curti assim foi uma ação que eu fiz contra abuso sexual infantil. Não é uma imagem criada, eu fiz uma releitura de uma imagem que eu peguei na internet, mas é uma imagem bastante forte de uma mão segurando a boca de uma menina, assim, a menina chorando, sabe? Uma menina negra. Você consegue enxergar que ela é criança e tal, então eu consegui transmitir a mesma emoção da imagem que eu vi, né? Essa imagem ela tinha várias figuras segurando a boca de diversas crianças, só que essa foi a que me chamou mais a atenção e foi a que eu reproduzi. A gente fez uma ação no bairro do Grajaú e foi onde eu produzi essa arte. E eu acho que foi uma das mais impactantes que eu fiz. Então, como eu disse, por conta das drogas, eu perdi praticamente 20 anos da minha vida, né? E eu vivo do grafite há 4 anos, pela misericórdia de Deus. Há 4 anos eu vivo disso, né? Então eu olho para minha trajetória, desde os meus primeiros interesses por grafite, por arte, e o tempo que eu perdi, que eu poderia ter avançado, porque em 4 anos é como se eu tivesse avançado todo esse tempo que eu fiquei parado, sabe? Então, às vezes eu fico refletindo sobre o tempo que eu fiquei parado, aonde eu poderia estar hoje. Então é como se eu olhasse para mim e falasse que tipo, mano, eu tô atrasado, eu preciso correr, porque era para eu estar lá na frente e eu não tô, por causa que eu perdi um tempo e tal.
Então, quando eu penso aonde eu quero chegar hoje, tipo, eu penso mais nas técnicas e na qualidade da minha arte. Eu falo pra mim mesmo, eu quero ficar bom. Às vezes as pessoas me elogiam, aplaudem o meu trampo, falam que tá da hora, que tá incrível, que eu sou o artista pá e tal, mas eu olho e falo, não, meu. Tava até refletindo esses dias e meio que elaborei uma frase, né? Que as pessoas vão te aplaudir, as pessoas vão te elogiar, mas nunca deixe de melhorar, sabe? Então, hoje eu não encontro um alvo assim, mas eu quero ficar bom, sabe? Quero ficar bom. Eu vou me inscrever em festivais, vou tentar me envolver em editais, mas independente se eu for aceito ou não, eu quero ficar bom no que eu faço, entende? E eu vou trabalhar para isso. Ah, muito, cara. Putz, mano, não tenho palavra pra dizer, mano, porque você passa a vida toda trabalhando, buscando uma colocação, sabe, profissional, e tipo, você tem aquele dom e você carrega aquele estigma de que é coisa de vagabundo, não vai dar certo, você não vai conseguir sustentar sua casa, ou não vai conseguir sustentar uma família com isso. E sempre que você olha para aquilo, você não vê uma perspectiva, você não enxerga um futuro naquilo, sabe? E a sociedade, até os nossos pais, não com maldade, mas por querer o nosso bem, fala, não, precisa trabalhar registrado, CLT, é isso que vai te dar segurança. Então, por conta disso, eu sempre fui meio cabreiro de arriscar e falar, meu, eu vou fazer isso. Eu fiz até um curso online, que era ministrado pelo Tito Ferrara, e ele contava no curso que ele juntou um dinheiro de 6 meses para poder sustentar ele e a família dele por 6 meses para ele se jogar na arte, entende? E eu não tinha essa condição, eu não tinha um trampo com o qual eu pudesse juntar dinheiro por 6 meses para arriscar se ia dar certo ou não. Mas eu criei em Deus e me joguei, sabe? E foi aí que eu me encontrei, porque não tem prazer maior do que você fazer o que você ama, sabe? E quando você começa a fazer, no meu caso, você percebe que você nasceu para fazer aquilo e que aquilo é o que você faz melhor, sabe? Eu sempre gostei de arte, tipo, eu componho, eu canto, já dancei hip hop, mas, tipo, eu sempre curti tudo que envolve a arte, sabe? E hoje eu vejo no grafite que é nesse lugar que eu quero estar, né? Tipo, é algo que eu tenho absoluta certeza que eu não vou mais parar, né? Putz, mano. Cara, fui muito louco porque foi um amigo meu, mano, o Léo Veras. Ele fez design, ele fez um técnico de design gráfico, né? E a gente começou a conversar sobre artes e tal, e eu falava pra ele, né? Porque antes de eu ir pra rua pintar, eu fiquei um ano só assistindo vídeo e vendo os caras pintar pelo Instagram. E eu conversava com ele, falei, mano, eu sou capaz, velho, eu consigo, mano. Só que eu não sei, parece que algo me trava e tal, não sei o que. Aí eu fiz uma tela lá, tipo, sabe, umas técnicas que eu copiei da internet e tal, de lettering, tá ligado? E aí, nessa conversa, esse cara falou, não, eu acredito que você é capaz, mano, não sei o que. Tipo, ele me incentivou pra caramba. Só que o maior incentivo dele foi quando ele chegou em casa do nada, assim, com 500 conto no bolso, e falou, mano, eu quero essa tela aí. E tipo, mano, aquilo pra mim foi, além da honra que ele me prestou ali, sabe, do voto de confiança, aquilo foi um start, meu. Tipo, eu falei, mano, se eu conseguir vender essa, eu venderei mais, cara.
Eu confesso que eu nem tenho me aplicado muito em tela, mas aqui, aquela atitude desse brother me ajudou, contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. E foi demais. Eu ainda estou nesse processo, mas já tem algumas pessoas que já conseguem ter essa perspectiva. E a sensação é de que eu estou no caminho certo, sabe? Tô construindo algo. Tipo, eu vi caras começar bem depois de mim e hoje os caras têm um nome no meio do grafite, sabe? E, meu, Deus abençoe esses caras, mas eu sei que eu tô construindo algo e que eu tenho uma jornada longa ainda. E quando essas pessoas falam isso, tipo, eu entendo que eu tô no caminho, sabe? É prazeroso. A primeira coisa que eu aprendi na rua foi, antes mesmo de eu pintar, mas quando eu comecei a pintar em evento, várias pessoas me disseram, me ensinaram isso com a própria vida, nem por palavras, a respeito da humildade, né? A respeito de você ser humilde e ter paciência com quem está começando, com quem não sabe dar um acabamento legal no contorno, sabe? Com quem não pinta 100% chapado uma letra ou um fundo. Ter paciência com essas pessoas, ser humilde com elas e não desistir, mano. Eu lembro que eu trombei o Slicks uma vez na Vila Madalena e falei pra ele que admirava o trampo dele e ele falou algo, cara, só vai, não para. Então eu vou replicar o que ele me falou, meu. Tipo, se você já começou a pintar, continua. A melhora vai vir de você continuar pintando. E se você quer começar, meu, vai pra rua, vai pra rua. O mundo do grafite eu conheci pela internet. Lembra que eu disse que eu fiquei um ano só assistindo vídeo de grafite? Então, nesse ano, quando eu entrava no Instagram, eu fui pesquisar grafite e apareceu a loja da Mundo Grafite. E aí foi assim que eu conheci. E aí eu lembro que eu fiz minha primeira grande compra aqui, né, umas Paris 68. Inclusive eu passei na frente do trampo ontem e as coisas estão lá vivas ainda. Bom, pode entrar em contato comigo pela minha página no Instagram, Cristo Vive Grafite, ou Plínio _ Cristo Vive Graf, né? É a mesma página. Eu estou começando uma outra página de arte em parede, um trampo mais clean para residência, assim, chamada artista.plínio. Mas a que eu mais uso é Plínio _ Cristo Vive Graf mesmo. Bom, quero agradecer aí a Mundo Grafite, que Deus abençoe a todos e Cristo vive.